Que absurdo! Vocês estavam me vendo durante esse tempo todo? Por acaso vocês viram a garotinha estranha e tagarela que estava por aqui? Ou será que foi apenas mais um sonho? Nós vimos tudo! Sim, o Pod Teatro, ele surge lá em abril de 2020. Por conta da pandemia, né, que começou ali por volta de 18, 20 de março, nessa mesma época, né? E aí a gente passou um mês nessa dúvida, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa treinar, a gente não pode parar porque tá todo mundo separado, a gente precisa trabalhar, não pode perder o pique, senão a gente vai acabar se dissolvendo enquanto grupo. E aí, em uma das várias reuniões que a gente estava tendo naquele momento, a gente decidiu experimentar o Pod Teatro. Né? O nome Pod Teatro vem de podcast, que são justamente esses programas em formato de áudio, né, que a gente tem hoje nas plataformas de streaming, como Spotify, Deezer e tal. E aí a gente pegou esse nome, esse prefixo, né, do pod, para transformar no que a gente estava querendo naquele momento, que nada mais é do que uma inspiração nas novelas radiofônicas, né, nos radioteatros, nas radionovelas, só que adaptado ao formato contemporâneo, né, que a gente tem acesso nessas plataformas mais facilmente. Uma coisa legal de se falar também é que o primeiro trabalho que a gente fez, né, que produziu, não foi o primeiro apresentado, foi o Disforia, Isso é Tudo que Você Precisa Saber Agora, que na verdade é uma série, né, que a gente criou como um primeiro experimento, né. E esse primeiro momento é como se cada uma dessas pessoas, né, foi um trabalho bem colaborativo mesmo, que todo mundo foi se engajando, desde a criação da dramaturgia. A gente colocou situações em que personagens de espetáculo X se encontravam com personagens do espetáculo Y e isso gerava alguma ação. É como se esses personagens eles estivessem adormecidos nesse tempo de pandemia e naquele determinado momento que a gente estava construindo um outro espaço, né, que é esse do ouvido, da escuta, né, eles se encontrassem, e aí a partir disso é que foi começando a desenrolar, né, a narrativa da história, né, e aí a gente começou a fazer esses encontros desses personagens, e aí Júlia e Penha foram construindo, né, foram amarrando, foram construindo mesmo a dramaturgia, né. É bem interessante porque sempre foi um trabalho muito colaborativo, né? Mesmo que ele tenha sido muito solitário desde o início também. Sim. Né? Porque estava cada um nas suas casas. Por exemplo, na época eu não tinha celular, né? Então a gente tinha que se virar para gravar. Naquele momento eu tinha que me virar para gravar com os equipamentos que eu tinha. Para que as pessoas que estavam na edição naquele momento, que eram Tainara e o Thiago, né? O Thiago Gomes, pudessem resolver o problema dessa questão do ruído, né? Na edição. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca perdeu esse espírito de equipe, eu acho, né? Acho que a gente sempre, apesar de estarmos distantes, a gente sempre tentou ali se aparar naquele momento para a gente conseguir continuar produzindo. Inclusive, essa é a primeira vez, né, que a gente está gravando todo mundo junto presencialmente, porque todos os outros podteatros que a gente tinha feito até agora tinha sido cada um na sua casa, e aí quem estava na edição naquele momento é que juntava todos os áudios, né? Então, o A Bela e a Fera é o primeiro podteatro que estamos todos construindo presencialmente. Inclusive com o equipamento já mais preparado, né, mais qualificado, mais técnico mesmo, porque antes a gente só fazia a gravação com o microfone do próprio celular, às vezes com o microfone do próprio WhatsApp, né, sem gravador, sem microfones direcionados, né, que tivesse um arcabouço, né, um trabalho melhor assim em questão da voz, né, que desse uma qualidade maior. Vai ser a primeira vez. É uma aposta que a gente aqui está fazendo enquanto grupo, enquanto trabalho, de trabalhar, de dar continuidade de uma experiência que surgiu na pandemia. Inclusive, essa é uma pergunta que as pessoas faziam quando a gente estava fazendo live, compartilhando sobre os processos de criação dos podteatros, se o podteatro nessa versão de áudio, né, de escuta,
era um formato que a gente gostaria de dar continuidade no pós-pandemia, né? No caso, a gente tendo essas liberações, esses avanços com vacina, todo mundo já vacinado, a gente começou a retornar e começou a tentar potencializar ainda mais. É por esse motivo que a gente está aqui hoje, fazendo essa construção, dando continuidade com esse projeto, tanto de criação quanto tentando construir mesmo esse espaço dessa plataforma. Azul está aqui na primeira página. Eu sou um lobo ferido, correndo uma estrada de solidão. Este é o antídoto. Não posso trazer a vida de azul. É imperdoável. É porque tem toda uma mágoa, uma tristeza que elas eram inimigas. E ela conseguiu acabar com a vida de uma pessoas. Não foi só uma pessoa, ela matou uma pessoa. Deixou a vida do outro. Por isso que eu tô dizendo que ela é aquela vilã que tá arrependida, mas também não perde a coisa de vilã. Bom, aí teve o Cinderela, né? O Cinderela, ele foi o último dos podteatros que a gente gravou antes do A Bela e a Fera, né? Que é esse que a gente vai estar gravando agora. E, ao mesmo tempo, foi o primeiro dessa linha dos contos de fadas que a gente está começando a explorar dentro do coletivo, né? Isso já vem, essa ideia, esse desejo de fazer conto de fadas e trazer esse universo para a Luna Vermelha já vem de muito tempo. A gente começou com Alice lá em meados de 2016, 2015, então a gente já tem esse desejo de trabalhar com contos de fadas, e aí a gente ficou só no processo e não conseguiu apresentar. Aí eu trouxe um pouquinho também por mais que pareça distante, mas tem um pouco no espetáculo Sono de Cancra, né? Que já aparece a figura das irmãs, das gêmeas, né? Uhum. Que são figuras que tem no conto de fadas do Cinderela, que é muito presente. Então já se havia esse desejo de trabalhar com conto de fadas. E aí, a ideia de trabalhar com conto de fadas é se criar, a partir do conto de fadas, outra história, porque não é a mesma história. Quando você lê, quando você escuta, você não tá ouvindo ou não tá visualizando a mesma história, né? Por exemplo, a Cinderela, a nossa Cinderela, vamos dizer assim, ela é uma mulher negra, né? Ela é uma menina negra, sonhadora, que quer conhecer Zanzibar, que é um país do continente africano, né? Ela quer conhecer algumas pessoas de sua família, porque é a única família que lhe sobrou depois que ela perdeu o pai e a mãe. Então, eu posso dizer que ela é uma menina independente, que vai atrás dos seus sonhos. A ideia de príncipe também some totalmente, né? Não se há um príncipe, não se há um salvador, né? Enfim, a Cinderela é a própria salvadora dela. Então, eu trago essa roupagem totalmente diferente, né? Eu acho interessante, né? Eu fiz a Cinderela, né? A voz da Cinderela e a personagem. E eu acho interessante justamente esse lugar, né, que a gente traz para essa história, que já não é aquele conto de fadas, que tem uma herança machista, branca, europeia, né? A gente já vem pegar outras referências, referências africanas, né? Ela tem esse desejo de ir a Zanzibar, tem essa conexão com os ancestrais da família dela, então ela quer revisitar esse lugar. E aí tem toda essa questão das gêmeas, né, que são as vilãs e tal. Mas eu acho muito interessante como a gente recria esses contos de fadas e leva para outros lugares que fujam dessa ideia eurocêntrica que a gente está acostumado dos contos de fadas, né? Da princesa branca, do vestido longo, dos cabelos loiros. Do príncipe que vai salvar. Sim, que sempre depende de um príncipe, né? A Cinderela, ela não precisa de um príncipe. A Cinderela, ela se salva sozinha. A Cinderela, ela vai até Zanzibar sozinha. Então, ela tem essa independência, né? Que eu acho que é o mais interessante. E aí, a gente também conseguiu levar, né, o Cinderela para as escolas. Sim, eu sou professora da rede pública, né, do município de Juazeiro do Norte, que é aqui do lado. E
com os meus alunos, eu quis fazer essa experiência com eles, de eles e elas assistirem ao Podteatro, né, em uma das minhas aulas, e aí em seguida a gente teve um debate com o coletivo inteiro, né, que foi muito interessante, porque como eu passei em turmas de diferentes idades, sextos, sétimos, oitavos e nonos, então tinha crianças de 10, 11 anos, como tinha também já adolescentes de 16 anos, que tinham assistido aquele mesmo Podteatro e que a partir disso criaram suas diferentes visões, né? A partir da sua faixa etária, a partir das suas referências da sua vida, né? Principalmente essas crianças dos sextos anos, que ainda tem essa referência branca europeia dos contos de fadas. Então, rever isso com outro olhar, eu acho que também tem esse papel político fundamental no trabalho. E a nossa ideia é que a gente continue trabalhando em cima dessas histórias eurocêntricas e dando novas roupagens a ela, novas versões, personagens com outras formas de ver, de sentir, de agir. Então, principalmente porque a figura feminina, ela é sempre, nesses contos eurocêntricos, ela é sempre posta nesse lugar. Submissa, né? Submissa. Dependente do homem. Dependente do homem, de fracas, a pessoa branca, frágil, que desmaia, que precisa de um homem, de um beijo para acordar. Então, a ideia é que esses contos de fadas, que a gente está trazendo, esses contos avessos, né, do Dama Vermelha, que sejam totalmente diferentes, né, que tem outro discurso, um discurso político que é importante, principalmente para a gente sair dessa prisão, né, e nossas crianças, nossos adolescentes também não ficarem engessados nessa visão eurocêntrica, né? Sim. E quebrar com essa ideia também do amor romântico, né? Da espera pelo príncipe. O príncipe, né, no Cinderela do coletivo, ele nunca chega, né? A princesa, que é a Cinderela, ela se vira sozinha. Ela se salva, como eu já tinha falado, né? Então, esse lugar do amor romântico, ele cai por terra, porque o príncipe não existe. Ele nem é citado. E ele nem é citado, né? Vou remontar o vestido de casamento de minha mãe. Costurarei bolsos do lado contrário da saia. Será um belo esconderijo para o meu dinheiro. Simão e Passarinho, gostaram do meu vestido? Elas já estão indo. Simão, você irá comigo. Entra nesse bolso e, Passarinho, nos vemos em outras terras. Até lá. Madrasta Malfas, estou pronta. O amor não mente, o amor não escolhe. O amor não se ira facilmente, não guarda rancor. Quando o Belo estava em seu cavalo, em direção ao castelo da fera, ouviu uma voz suave lhe chamar e também sentiu um calafrio. Na verdade, estou tentando descobrir a cura para corações ansiosos. E nas minhas longas noites sem dormir, descobri uma tal rosa azul que tem grande poder em reverter neurodivergências e potencializar a endorfina em pessoas que sentem tristeza constantemente. Oh, me perdoe, filho. Mais alto. Tem que ser mais alto. Eu sou tão assim. Baixinha. Ataca a nota. Nenhum feitiço. Nenhum Mais feitiço. forte. Vai na fé. Isso. O processo de edição dos áudios, ele começa com a redução dos ruídos. A gente costumava gravar os áudios no período da madrugada, porque é o período que tem menos interferência de sons externos, só que mesmo assim ainda tem, né? Tipo, sons de grilos, sons do guardinha da rua, um carro que passa, uma moto que passa, e isso acabava saindo nos áudios. Então, o primeiro passo é a redução desses ruídos. E antes, quem ficava nessa parte de limpar os áudios era a Tainária. E aí, quem fazia a função que ela faz hoje era o Thiago Apria. Isso. E aí, depois a gente foi revezando e eu acabei ficando nessa parte da limpeza dos áudios. E aí, eu uso o editor de áudio, o Lexis Audio, editor. E ele é bem bom, tipo, ele é prático de mexer, não é muito difícil. Então a gente fazia alguns cortes também, porque geralmente a gente pedia pro pessoal esperar mais ou menos uns 10, 15 segundos para começar a, de fato, interpretar, né? Porque
dependendo da interferência dos ruídos externos, a gente conseguia minimizar até meio que 80%, né? Exatamente. Então, por isso que era importante dar um tempinho antes de começar a falar. E aí, depois desse processo de limpeza, de redução dos ruídos, que também podia fazer equalização, por exemplo, mexer no volume e tal, passava para a próxima etapa, que é o que está aí na área assume, né? Que é a montagem desse roteiro, né? A montagem da nossa dramaturgia. Os áudios, eles são editados um por um, ou seja, por fala, né? A gente tava fazendo assim, já que a gente estava distante e tudo mais. Hoje a gente tá com outro esquema, né? A gente tem minimamente um equipamento bom de captação de áudio, a gente já tem um recurso melhor para investir, né, nesse lugar. E a gente está fazendo meio que um estúdio, então a gente consegue captar todas as vozes, mas antes não, a gente recebia esses áudios individual, né? E aí passava por esse processo de limpeza, de ruídos, de equalização, de efeito, de tom, de voz, e depois passava para montagem, né? Que a montagem, ela seguia o roteiro, conforme o diálogo que foi criado no espetáculo, e a harmonização sonoplasta, né, a sonoplastia do espetáculo. E aí entravam passos, passarinho, a gente via uma trilha para a cena, né? A gente acrescentava elementos que traziam sensações, como o vento, como a chuva, como o ônibus, a feira. Então a gente trazia esses elementos através do som, né? Para identificar e localizar o nosso público, onde ele estava, como ele estava, o que estava se passando com o nosso personagem, né? Nós somos o elenco do Eu e Minhas Cabeças Avessas e também somos o elenco do Eu e Minhas Cabeças versão pós-teatro, que no caso é um esquete. Eu vou falar em questão de dramaturgia e também em questão de direção, que é algo também que eu venho descobrindo, que o pós-teatro ele exige sim uma direção, né? Eu trabalho com essa adaptação do espetáculo Eu e Minhas Cabeças Avessas para o pós-teatro. Eu não diria que foi uma adaptação, porque eu tive que refazer a dramaturgia, eu tive que criar outro espetáculo. Uma nova criação, sim, né? Foi uma nova criação, tanto que talvez eu até acrescente mais alguma coisa, porque realmente agora é um sketch. Outra coisa, a gente passou num edital que era livre, né? Então, Cabeças tem algumas coisas que são mais pesadinhas, eu tive que readaptar. O interessante também de escrever a dramaturgia pro pós-teatro é que eu brinquei com as palavras. Eu pude dizer coisas que eu queria falar, mas de uma forma não explícita, e sim implícita. Então, a sonoridade foi o trabalho que eu estudei mais, a sonoridade, né? De como transformar essas palavras em sons que reverberavam no que eu queria falar, né? No que eu queria dar sentido. Então foi a dramaturgia que eu mais brinquei, foi a do Cabeças, para a versão de pós-teatro. Eu acho que o espetáculo ele é meio que um convite, sabe, para adentrar no universo do personagem, no caso do Renato. Sim. E aí, quando se criou essa outra dramaturgia, pensando nessa perspectiva do pós-teatro, o interessante é que, configura-se um outro espaço, né? Por exemplo, eu acho que o espaço casa, ele foi muito
enfatizar, porque de repente, quando você está ouvindo, é como se você estivesse ali dentro da casa com o personagem. Então, eu acho isso super interessante porque trouxe essa coisa mais intimista, sabe? Leva a gente para dentro desse universo desse personagem, ainda que a gente não consiga o ver, mas a partir de toda essa construção dramatúrgica e sonora, a gente consegue criar esse personagem, criar a imagem desse personagem e se ver ali dentro com ele. É como se realmente no podteatro as pessoas conseguissem adentrar a mente do Renato, ouvir a mente dele, assim. E a questão da edição ficou muito boa, a dramaturgia do som, porque traz toda essa questão de alucinação, melancolia, né? Toda a ambientação foi pensada para isso. Então, dá realmente a ideia que ele está ali passando por um surto psicótico, por uma depressão muito profunda. Então, foi muito interessante que no palco a gente consegue trazer isso, mas não tão fortemente como no podteatro, né? As pessoas não têm tanto acesso à mente do Renato, enfim, no teatro, o palco italiano. É porque, tipo, no teatro, no caso, no palco, a gente usa muito o recurso das imagens, sim, né? Sim, é muito visual, né? Isso, muito então visual. Muita coisa, ela é colocada na cena através da imagem. No podteatro, não. Essas coisas, elas são imbricadas dentro da própria dramaturgia e na própria criação dos efeitos sonoros, Sim, né? a imagem acaba vindo através da própria imaginação do som, né? Justamente. De como o som, de como as palavras vão desenhando essas coisas. Uma coisa técnica mesmo, minha, enquanto ator no Eu e Minhas Cabeças Avessas, que eu acho que no podteatro ficou bem forte, assim, de ser compartilhado também, é que no espetáculo eu tenho uma imensa dificuldade até hoje, que é a ideia de fazer 2 personagens, né? Que é o Mercúrio e o Renato. No podteatro, como a gente teve esse intervalo de trabalho vocal, eu acabei tendo um direcionamento melhor, né? Junto com o Pen, eu ia mandando pra ela e ela ia falando, não, acho que pode ser assim, vai assim. Então eu ia construindo as nuances de cada personagem em seu momento, então ficou bem mais forte, né, essas intenções. Então eu acho que eu consegui desenhar mais a voz no podteatro do que propriamente no espetáculo presencial, né? Eu acho que é uma coisa bem legal de se ver. Coffee Futures at 23% investment. I have to have Cody Shipper Effect Style. Colbert Coffee Futures in professional design. Future concept to have professional living and function. Money to be independent and wealth generation for extended to having function for communication investment. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Eu também não. Eu não faria isso a ninguém. Eu não faria isso a ninguém. Eu não faria isso a ninguém, mas... Eu faria, por amor a mim e a minha carreira. Eu sou capaz de tudo. Quanta vaidade, boneca. Está se afogando nela. Estou muito odiada dentro da carro. Preciso. Bom, gente, então, o Partidas, quando ele iniciou, ele, na verdade, foi um convite para a gente compor uma programação do Sesc Crato, né, que na época era Mostra Casulo, ou seja, que era esse espaço da casa, né, antes era uma mostra de rua. E aí a técnica na época, né, ela, Suzana Carneiro, ela convidou esses artistas que eram artistas que apresentavam espetáculos de rua, na rua, a compor essa mostra casulo, né, nesse espaço da casa. É como se transferisse da rua para esse espaço. E aí logo na sequência a gente já estava trabalhando com essa ideia do podteatro, né, a gente já estava produzindo o Disforia já estava sendo gravado, a gente já tinha sido aprovado no edital, e aí surgiu essa possibilidade, a partir desse convite dela,
né, de transformar Partidas em uma peça para ser ouvida, né? E a gente, nossa, não, a gente já está trabalhando com pode-teatro, a gente ainda não fez nenhum lançamento, ainda de nenhum trabalho, então dá super certo. E aí a gente comprou essa ideia e já começamos a conversar. Penha já começou a trabalhar a questão da própria dramaturgia para esse outro espaço, né? A primeira dramaturgia, que era esse espaço da rua, era uma dramaturgia colaborativa, né, entre todas as pessoas. E para o Pode-Teatro, Penha pegou a ideia desse universo do Partidas e trouxe, né, levou para esse espaço do ônibus, né, dessa conversa desses passageiros. Então foi uma reconfiguração total, assim, do trabalho que eu trouxe para esse outro universo, né? Então o início mesmo do Partidas, quando a gente começou a produzir, foi esse, né? E aí a gente tinha o quê? Eram uns 8 personagens, né? Isso. Então eram muitas vozes, eram muitos áudios, eram muitos sons, né? Eram muita composição sonora. E o espaço também onde acontecia, então tinha sempre muita falácia. Por exemplo, o espaço do Partidas é a rodoviária, então a rodoviária tem muitas vozes, tem muitos passantes, tem pessoas que estão chegando, tem pessoas que estão indo, né? E na construção da edição do Partidas, né, como o Andrésio falou, eram 8 personagens, então a quantidade de áudios que eu recebi para fazer limpeza e edição foi muito grande, sabe? Depois, passado pro Thiago para começar com esse processo de montagem, eu acredito que ele também teve um trabalho assim imenso, porque ele me mandava, olha esse som, será que fica legal aqui? Olha essa música, tu acha que assim fica legal? Então fica um trabalho assim muito árduo, sabe? Principalmente porque a gente estava começando a investigar esse lugar, a gente estava começando a experimentar essas coisas. E o Thiago fez um trabalho belíssimo assim na montagem, na composição de tudo, né? Depois dessa limpeza de áudio, de tirar ruído, de tirar grilo, de ajeitar a qualidade da voz, né, dos meninos. Então eu equalizava os áudios e até mesmo ajustava os tons, né, para que se enquadrasse bem nos personagens e no que poderia ser dito ali, né? Uma coisa legal também de se falar é que, como eram 8 pessoas atuando, eram 8 espaços diferentes, né? Tinha gente que o espaço mais silencioso da casa era o quarto, mas tinha gente que o espaço mais silencioso era o banheiro. Então acabava que a sonoridade do ambiente, o eco que a voz fazia nesse ambiente era diferente quando captava no microfone, né? Exatamente. Então, essa ideia de tentar trabalhar esses gráficos, né, Thay? Exatamente, para tentar equalizar eles ao máximo e deixar eles nivelados, assim, como se estivessem em um mesmo espaço, que no caso seria a rodoviária, o ônibus e essas passagens, né, dessas pessoas que passam. Diferente dos outros projetos, a gente não só tinha um prazo para enviar, como a gente já tinha uma data e horário exato para apresentar. Ou seja, era uma pressão dupla, assim, porque a gente tinha um prazo exato. Vai ser tal dia e tal hora que vai estar apresentando nessa programação. Então, a correria para poder produzir esse material foi muito intensa. Foi muito intensa mesmo. Mas quando a gente viu o material, né, chega a dar um alívio, né? Eu acho legal. É muito bom, assim, quando você pega o resultado disso e vê no que se tornou, no que reverberou, né? Sim. E os compartilhamentos com a galera, né? E a recepção, o feedback. O retorno das pessoas, falando como foi a experiência. E foi o primeiro trabalho que a gente apresentou nesse modelo do Pode-Teatro. Foi o primeiro que apresentou. Então a gente acabou tendo muito retorno também.
do público, né? Assim, a gente acabou tendo um material assim de tipo para saber como poderia ser os outros. Inclusive a partir do Partidas é um trabalho que tem o quê? 31 minutos que a gente foi pensando em construir outros trabalhos menores, né? Por conta do tempo. É um trabalho bem maior, então vamos pensar nos trabalhos que eles tenham um tempo menor para que consiga ter um retorno das pessoas, né? Porque mais rápido. Porque a gente acabou tendo retorno, por exemplo, de no momento que eu acabei adormecendo ouvindo, né, o trabalho. E essa foi a recepção dessa pessoa, né? Que também foi legal porque entra no lugar do sonho, né? Da melodia do espetáculo, para onde o espetáculo quer que você vá. Por exemplo, se você tá no ônibus há muito tempo balançando com aquele som, vai te dar sono, entendeu? Então é ir por esses lugares também. Então foi essa a sensação que essa pessoa recebeu com o pó de teatro, né, do Partidas. Nossa, isso é muito poético. A pessoa adormeceu ouvindo a melodia do trabalho, né? Ouvindo aquelas Porque tem uma voz, coisa né? de sono, né, também. Tem a coisa da conversa no ônibus e dos acontecimentos e das paradas e do freio que dá susto no ônibus, né? Acho que é isso, né? Acho que foi. Pensemos juntos. Estamos cada um em mundos separados, cada um no seu. Estamos aqui, reunidos e reunidas, para celebrar os encontros vivos e virtuais. Festejamos a vida, seu fluxo, suas passagens e suas paragens. Organizamos em forma de arte, de teatro, de sonoridade, um espetáculo que celebra os afetos e desafetos dos acontecimentos efêmeros. Tudo aqui acontece num instante. Hoje, sorrimos, brindamos este momento, este encontro único entre eu e você, entre você e nós, em um tempo suspenso. Somos o teatro, estamos aqui ocupando nosso espaço virtual, nos conectando. Celebre a imaginação, o aqui e agora só acontece aqui, agora. Vivamos! Festejamos! Ainda falando um pouco sobre a atuação, é muito diferente porque, tipo, não tem uma pessoa lhe vendo, mas mesmo quando você tá gravando, é automático, assim, as expressões elas vão surgindo, seja com as mãos, seja com o próprio rosto. Então, isso é interessante. Não sei as meninas, mas, tipo, às vezes eu gravava sentada e mesmo sentada tinha isso de querer se movimentar, porque a gente tá acostumada a tudo que vai fazer tá em movimento, né? Tipo, no ensaio pro palco a gente tá sempre indo para um lado e indo pro outro, e tem as marcações. Então, quando você vai pensar na atuação para esse espaço em que você não vai ser visto, você vai ser escutado, você vai ter que... A voz é como se ela fosse a grande protagonista de todas as ações. Então, como é que eu vou trazer para minha voz tudo que é de sensação, tudo que é de movimentação que o meu personagem está vivenciando? Então, é estranho, às vezes parecia que eu estava enlouquecendo, porque eu ficava, ai meu Deus, por que eu tô fazendo isso, sendo que ninguém vai me ver? Mas, querendo ou não, essas movimentações que não são vistas, elas de alguma forma estão ali cooperando para que esse trabalho sonoro ele seja feito. Porque no final você vai perceber que tem uma nuance, que tem uma intenção ali. E isso é bem interessante. Eu acho que... Não, é porque eu ia falar assim, quando eu atuei no pós-teatro Partidas, eu sempre tive essa coisa, desde criança, de atuar olhando para o espelho, brincando com o espelho. Então, não tinha como eu gravar sentada, deitada, o meu corpo sempre estava em movimento. Então, se era uma parada de ônibus que eu tinha que entrar, eu ficava fazendo na frente do espelho de madrugada, eu entrando na parada, a porta se abrindo e eu entrando para ter aquele impulso, porque quando você vai pra... Eu fico até imaginando como é os dubladores, né? Porque eles ficam lá naquele estúdio e eles, às vezes, só se movimentam daqui pra cá. Tem alguns que ficam em pé, né? Mas sempre se movimentando porque corpo e voz não se separam, é a mesma coisa. Então,
o corpo, ele não consegue ficar totalmente parado, a não ser que a cena peça isso. Que aí o corpo também, ele vem juntamente com a voz se modular. Acho que é por isso que a gente não consegue ficar parada, né? Porque não tem como separar. Por exemplo, a Maria dos Segredos, ela tem uma coisa aqui, né, que segura nas costas, que manca, e que é uma coisa de idoso, que não tem como você, mesmo que você esteja fazendo em casa, ninguém esteja ali vendo, não tem como você fazer concentrado, só mover daqui pra cima, ou só se concentrar na voz, porque o corpo inteiro tá envolvido nesse movimento, né, dessa personagem. Então, querendo ou não, pra trazer a voz da Maria dos Segredos, eu preciso trazer o corpo dela em algum momento de alguma forma. E isso já estava muito na gente, porque o espetáculo também já vem de rua, então as personagens, elas são muito... são gigantescas, então não tinha como a gente fazer assim uma coisa mínima, né? A gente precisava dos corpos. E foi um baita desafio trazer esse espetáculo para esse espaço sonoro. Porque, por exemplo, diferente do Cabeças, o Partidas ele é um espetáculo de rua, então trazer essa atmosfera para dentro do espaço casa, que foi quando a gente começou a apresentar nesse formato virtual, antes de ir para o Pod Teatro. Então foi bem complexo, porque a gente tem o espaço da casa e como a gente vai utilizar esse espaço ao favor dos personagens. Então, eu lembro que a primeira vez que a gente foi apresentar, teve o pessoal que estava sentado na calçada, em frente à casa do Andrésio, e a gente tinha uma cena que era na varanda. Então o pessoal estava assistindo a gente e isso foi a coisa mais próxima que a gente teve da sensação de que, tipo, estou apresentando e tem um público me assistindo. Na live. Isso, da live. E foi bem emocionante. E depois, quando a gente foi pensar isso para o Politeatro, foi bem desafiador também, porque agora todo esse espaço ele foi construído pensando nessa perspectiva sonora. E eu acredito que tenha sido um trabalho muito grande para quem ficou, no caso para a Tainara e para o Thiago, que ficaram nessa parte dessa construção da dramaturgia sonora, de recriar todo esse espaço que o próprio espetáculo traz e pede para essa coisa do ouvir, né, do escutar. No caso da dramaturgia, quando a gente pensou em trazer para o ônibus, né, eu pensei muito como essas pessoas chegando, né? Então eu pensava muito em conversas separadas. Então, tipo, era o Doutor Sorriso conversando com alguém, aí era a Maria dos Segredos sonhando e não sabia se era um sonho, e também falando sobre a vida dela para alguém, que era para personagem até de Joelma, né? A personagem do tempo. Então, eu pensei na entrada da Cleo, quando abri a porta do ônibus, entrou, batendo no povo, licença, Eu sempre, quando eu estava escrevendo, eu sempre pensava nessa movimentação também de como essas pessoas entrando no ônibus, saindo do ônibus, como é isso, né? Então, a voz, eu ficava assim, não, a galera vai ter que falar assim, assim. Por exemplo, o Doutor Sorriso, ele tá falando lá, ele tá orando, ele tá rezando. Então é uma coisa mais pra dentro, né? Então ele vai falar com uma pessoa que é mais na vibe dele. Então foi se construindo também esses diálogos, né? O Partidas tem muito isso. Não pode ter esses pequenos diálogos. Assim, tem o diálogo da tua personagem com o personagem Tempo, também falando das nuvens, que é depois da parada, né? Que eles param, saem, aí olham as nuvens, aí comentam sobre as nuvens, que é algo que acontece quando a gente tá viajando, né? Nesses encontros. Então eu pensei nesses pequenos diálogos e nesses pequenos encontros. E dessas falas aleatórias e até mesmo um sonho, né? Traz muito essa coisa do sonho, o Partidas. Eu sempre vejo um ônibus amarelo, não na terra, mas flutuando assim, com asas, sabe? É uma viagem muito legal. É um espetáculo super poético, né? Sim. Que tem personagens muito fortes e cada personagem tem uma história muito particular. E quando todos esses personagens são colocados no mesmo espaço, que tem esse cruzamento como no próprio ônibus mesmo, isso é muito interessante porque a gente vê essa dinâmica de diálogo, essa coisa de tipo
da conversa mesmo, das trocas e também da efemeridade, né? Tipo, desses encontros, desses passantes, dessas pessoas que se cruzam, mas que em determinado momento vão se separar e a gente não sabe se vão voltar, né? Então é bem bacana. Uma coisa que eu achei muito massa também, que o Pod Teatro permitiu, é justamente trazer essa atmosfera do ônibus, né? Que era uma coisa que presencialmente a gente não tinha como fazer, porque a gente, a princípio, não tinha feito dentro de um ônibus. O espetáculo, ele era pensado para a rua, então a gente fazia em praças e criava essa atmosfera lúdica de que poderia ser um ônibus, né? Nas entrelinhas ali no subentendido. Mas no Pod Teatro não. No Pod Teatro a gente já trouxe justamente essa atmosfera do ônibus, da freada, do motorista, né? Dessa conversa entre os passageiros, que era uma coisa que a gente já vinha tentando trazer no espetáculo presencial, mas que eu acho que a gente conseguiu bastante fazer no Pod Teatro, né? Os efeitos sonoros e tal. Sim. E acho que foi um resultado bem satisfatório, né? Sim, com certeza. Eu queria um musicista pra fazer a melodia. Fazer a melodia não. Isso vai me fazer parar. Eu estava pronta pra te encontrar. Ajudar você alegra meu coração. Que está ardendo de paixão. Eu estava pronto pra te encontrar. Másculo. E nada vai me fazer parar. Estar com você alegra meu coração. Que está ardendo de paixão. Estamos prontos. Eu não acredito. Estamos prontos para amar. E nada vai nos fazer parar. Alegra nossos corações. Estamos ardendo de paixão. Gira, mas eu não louvo da igreja. Deixa o vovô, ficou bom, gente. Ficou, eu gostei. Não, vamos gravar essa última parte de novo? Na Mostra Sul, na semana de teatro. Não, então pronto, para de dizer que não é de Vixe! Bom, o Vixe é um espetáculo que eu e o Paulo Andrésio, a gente começou a ensaiar ele quando? Foi em 2017 ainda. A gente teve essa ideia, a gente ensaiava lá no apartamento de Andrésio, era um espetáculo pensado pra rua, quer dizer, ele é pensado pra rua. E a gente nunca estreou, de fato, assim, a gente nunca levou ele pra rua e enfim, é um projeto que a gente quer para o próximo ano. Só que tivemos a estreia dele como Pod Teatro. Diferente das outras dramaturgias que eu fui construindo ao longo desses 2 anos, né, de Pod Teatro, o Vixe eu não mudei muita coisa, assim, porque já estava uma dramaturgia pronta, é um texto curto, né, e a gente teve uma dificuldade imensa na questão musical. Real, assim. Pronto, eu acho que Dainara pode falar um pouco sobre isso. O Vixe tem músicas autorais. Eu sou a louca da invenção das músicas. Vocês vão ouvir o Pod Teatro, vocês vão ouvir muitas musiquinhas, né? Então, eu queria essa música e coloquei, né? Mas... E engraçado foi os arranjos, né? Que ela diz, essa música é tal, é desse jeito. Aí ela só vinha com o ritmo e a voz. Eu disse, sim, e o arranjo musical, cadê? Aí eu tive que ficar nesse lugar também, assim, de ver as batidas dela. Isso aqui é um samba, então vamos buscar. Vamos buscar o som pra que isso pareça um samba minimamente, né? E aí também a edição e a composição dos sons do Vixe, né? Em que lugar que passa? Passa na rua, e são pessoas de rua, então eles estão em um movimento, tem uma fonte, tem uma música, eles se imaginam em um banquete, e isso é lindo, assim,
de imaginar. Então, qual a composição sonora para que a gente chegue nesse lugar, né? E eles falam também dessa sede, dessa fome, entendeu? O que eu posso trazer para essa fome surgir no espetáculo, né? Para que esses momentos também, que é um ponto a outro, é a fome e a alegria, o divertimento por estar vivendo e estar no mundo, né? Sim. É muito legal, assim, de pensar e compor a dramaturgia sonora do Vichy, que é esse lugar, né, diferente dos outros, da ideia de composição sonora e para onde a gente quer levar. Vichy. Vixe, meus pés estão tão rachados. Eita, que o chão também está. Olha aí. E estamos pisando em brasa. Ô cariri quente. E... quando quiser. Eu não sei. Só você me perguntou. Mas peraí, esse beijo, a bruxa era desse? Não, nem se beijar, não vai ser eu não sei, mas talvez poderia ser algo mais proibido, Então, A Bela e a Fera, Um Conto Avesso, como o próprio nome já diz, né, já traz, é uma versão totalmente diferente do clássico que a gente conhece, porque os personagens, eles são colocados em lugares diferentes, eles têm uma vida e uma visão de mundo totalmente diferente, né? Bom, nesse podteatro eu faço a personagem da Bela e pra mim tá sendo bastante gostoso, porque é uma outra versão da Bela que a gente conhece, sabe? A minha Bela, ela tem essa conexão muito forte com a natureza, ela é alquimista, é muito pesquisadora, ela é muito viajada, sabe? Nesse universo místico, de grandes descobertas, e ao mesmo tempo ela é muito acelerada, então tem essa coisa de tipo, tá sempre em busca de conhecer algo novo. Eu acredito que o foco dessa história não tem muita relação com esse amor romântico que se dá, tipo, na história tradicional que a gente conhece. Isso pode acontecer, só que não é o foco principal. O foco principal é ela sair em busca de uma grande descoberta que ela está fazendo, que é em busca da rosa azul, que só existe no Pântano Branco. Então ela sai em busca aí dessa rosa, e esse é o maior objetivo dela. Então ela e a amiga dela vão em busca aí dessa aventura atrás dessa rosa, e aí elas acabam encontrando esse outro personagem, a Fera, né? Que na verdade nem é tão fera assim. E eu faço a personagem da Fera no podteatro, que é essa personagem que é solitária, né? Que foi abandonada pelo pai. Ele não foi presente de forma afetiva, né? Ele deu tudo para ele, só que em um local isolado, né? Ele tinha uma pessoa que cuidava, ele tinha uma pessoa que servia, ele
ele tinha as coisas que ele precisava ali para sobreviver, mas não tinha um afeto paterno da família, de pessoas por perto, né, dele, que dessem amor a ele. Fera, ele é artista, né, ele é compositor, ele canta mesmo, e eu acredito que essa foi uma das maiores dificuldades para mim nesse momento, porque o personagem, ele tem uma voz que canta, diferente de mim, né? Então eu fui buscando algumas possibilidades enquanto ator, enquanto intérprete desse personagem, buscar algumas modulações que pudessem desenhar o que ele quer falar, o que é que ele quer trazer nesse canto, né? Nesse momento de cantarolar que ele fica, né? Então ele é amaldiçoado por essa bruxa, né? Nesse momento. E aí quando ele conhece Bela, né? Bela acaba ajudando, né? Inclusive na própria canção que eles cantam juntos, ela fala que é uma alegria poder ajudar ele, né? Ajudar as pessoas, né? Buscar essas experiências. E ela acaba ajudando também ele durante esse percurso deles, né? Um grande barato que eu acho dessa versão do Podteatro é que a fera, ela está transformada em fera durante todo o dia. Isso é uma grande diferença, por exemplo, do clássico que a gente conhece, né? Que o personagem, o príncipe, se torna uma fera à noite. No caso, não só da Bela e a Fera, mas tipo, se você for pegar outros contos que são bem clássicos, geralmente... Os filmes, né? Geralmente... O feitiço se dá nessa transição do dia para a noite. No caso, no Podteatro acontece o inverso. Ele é fera durante o dia e se transforma em príncipe à noite. Sim. Isso eu acho bem interessante. Sim, é legal falar também da ideia que ele é essa fera física, né? Que aparentemente, né? Essa pessoa que tem um rosto peludo, que tem, enfim, o corpo cheio de pelos, mas que por dentro também ele é aquela pessoa que demonstra seus afetos, né? Que brinca com borboletas no jardim, que tem esse afeto pelas pessoas, né? Que tenta demonstrar através da sua letra, através da sua canção, esse afeto, mesmo ele não tendo esse tipo de afeto na família ou com pessoas, né? Já que ele foi a vida toda solitário, né? Nesse espaço. E a melodia da música, ela né? Mandou no grupo. Foi, eu acho que a gente vai ter que passar. Eu acho que a gente vai ter que fazer um ensaião. Eita! Se precisar pausar, a gente pausa. Não, vamos fazer um roteiro. Era uma vez em um pequeno reino de gravação, fadas. cenas 4, 7, 14 e 20. Vamos fazer assim, ó. Era. Assim quando a Penha chegar. Então, quando a Penha Ribeiro nos convidou para participar do processo da Bela e a Fera, inclusive esse processo está em andamento do Podteatro, eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo também bastante curiosa, porque eu ainda não tinha participado de nenhum Podteatro do Coletivo Dama Vermelha. E aí eu sei que é algo bastante assim curioso, porque inclusive é algo que eu sempre tive vontade de fazer devido a eu ser muito apaixonada por dublagem, sempre ter tido interesse em fazer dublagem, em desenvolver alguma coisa em dublagem. Então eu acho que uma coisa que caminha ali próximo, lógico que não é a mesma coisa, é essa relação da produção desse podteatro, desse texto, né, de você trazer essa sensibilidade da construção de um personagem com a sua voz, né, para que isso chegue ao público. E aí eu posso falar um pouco sobre a personagem do podteatro que eu estou fazendo nesse momento, que é a personagem da Azuri, que é uma fada do Podteatro A Bela e a Fera, que é o mais novo trabalho. E está sendo um desafio porque eu ainda estou tentando encontrar a essência dessa fada, dessa figura feminina de 60 anos, né? E também como trazer isso de uma maneira muito verdadeira, muito sensível e ao mesmo tempo muito teatral. E aí, Mônica, como é que tá sendo pra você fazer a bruxa? Já que você faz a fada, você faz a bruxa. Eu acho
desafiador, por causa que é essa coisa que eu já tinha até comentado com todo mundo, né? Que é trazer as expressões, trazer essa coisa do teatro que é muito presente, né? A coisa da expressão facial, trazer só para a voz, que eu acho o maior desafio. Eu tive apenas uma experiência que foi com peça radiofônica, né? Que foi numa disciplina que eu fiz na Faculdade de Formas Sonoras, mas a gente passou o mês inteiro estudando e ouvindo peças radiofônicas. E estar fazendo com o coletivo agora tem sido muito divertido também, no sentido de entender o texto, da coisa da imaginação, porque não tem nenhuma imagem, então todas essas imagens elas se criam na imaginação da gente. Então tem a coisa do pântano branco, que eu imagino os insetos, você né, os imagina outro, baratas gigantes, esse universo fantasioso que não tem nenhuma figura, nenhum desenho, só tá na nossa imaginação e no texto, por enquanto. E que é interessante imaginar e tá falando esse texto. Eu sou a bruxa, né? A tua... A vilã. A tua inimiga. A antagonista. A tua inimiga. A inimiga. Agora, é gostoso a questão da construção dessas figuras que a gente, durante o processo, está tendo, porque você vai aprendendo muito, né? Sempre ali compartilhando, um ajudando o outro. A questão das canções também, das inflexões, das pausas. É um trabalho realmente coletivo, um trabalho feito com muito amor, com muito carinho. E eu acredito muito nessa nossa união ali artística, nessa questão, que vai sair um trabalho muito interessante para vocês. Aí vocês vão apreciar. É a primeira vez que eu estou gravando Pod Teatro com o coletivo, né? Antes eu tinha só ouvido o Pod Teatro e ouvido Júlia gravar as cenas dela, porque quando começou com o Pod Teatro a gente já morava juntas. Então eu ouvi ela fazendo a cena, investigando essa coisa do som, e aí eu tava nesse lugar de espectadora. E agora estar dentro de um desses trabalhos é totalmente diferente do que você tá só assistindo. Porque você assistindo, é aquela velha história, né? Ai, você parece muito fácil, vai fazer. Aí você fica, eu faria assim, eu acho que assim é melhor. Mas quando você tá no processo de investigação, aí você percebe, isso aqui exige um tempo um trabalho, uma dedicação muito grande. Alguns meses se passaram. E na chegada da lua cheia, Tsuru começou a sentir dores no parto. Naquela noite tudo parecia muito estranho. Os animais do castelo ficaram acanhados, escondidos. A comida azedou e uma forte chuva caiu do céu. Ela teve a certeza de que seu bebê estava amaldiçoado. Lembrou logo da geleia de tâmara e do sorriso malicioso da mercadora. Sim, era a bruxa Morgana, sua inimiga, e ela conseguiu se vingar gloriosamente. O Pod Teatro, eu acredito que ele trouxe um trabalho, uma equipe muito forte, que a gente já tinha, mas a gente com o tempo foi perdendo um pouco, porque é normal, né? Isso acontece, qualquer coisa. E aí o Pod Teatro reacendeu isso, de todo mundo fazendo seu trabalho de formiguinha mesmo, assim, né? Um estruturando o outro e sendo básico pro outro e fortalecendo o outro. E o trabalho vai passando de uma mão pra outra. E o trabalho passando de uma mão pra outra. Isso era muito bonito de se ver. Então, tipo assim, quando a gente fazia as lives, né, para as pessoas perguntarem sobre o Pod Teatro, a gente tem muita propriedade para falar, porque foi um trabalho muito de equipe, de colaboração. Acho que foi a primeira vez, depois de alguns anos, que eu vi o coletivo tão fortalecido. Apesar de muitos baques, porque a gente teve um baque, o grupo talvez não estaria aqui, talvez sem o Pod Teatro Real, porque foi uma coisa que reacendeu a criatividade. Na rádio novela, no Pod Teatro, que a gente ia trabalhar com áudio, né? E aí, depois disso, depois do Pod Teatro, a gente pôde perceber a evolução, sabe? Porque a gente continuou trabalhando, mesmo estando em pandemia, a gente continuou escrevendo os textos e praticando, pesquisando esse lugar do Pod Teatro, né? Esse lugar da dramaturgia, esse lugar da voz.
E mudou que a gente conseguiu oportunidades através disso, né? Através dessa ideia que surgiu de trabalhar com áudio, por exemplo. Não foi o único, E nem o mas primeiro. isso, mas eu acho que foi o que mais deu certo. Porque quando a gente começou a pesquisar e investigar essa linguagem, a gente começou a passar em alguns editais, coisa que nunca havia acontecido, né? Tipo, editais grandes, acho que eu posso falar assim, né? E aí foi bem bom nesse sentido. É porque assim que a pandemia chegou, a gente também tentou ir pro vídeo, né? Sim. E pra gente era um lugar muito estranho, Algumas né? experiências, teve a live do manifesto. A gente tentou fazer cenas, né? Cada um na sua casa. Teve balada, Teve algumas experimentações também que a gente estava fazendo. Zona vermelha, que começou, aí a gente ainda apresentou, mas... Aí a gente começou a experimentar também as plataformas digitais, né? Sim. O Zoom, a gente começou experimentando o Zoom lá no Balada, né? Experimentando a plataforma, como é que funcionava. E depois, com a Mostra Vermelha, a gente só expandiu assim, esse universo de plataformas e de métodos de se conectar com as pessoas, né? Na verdade, o Balada, a primeira experiência foi no teu aniversário, né? Foi. Em março. Foi. Dia 24, eu tava com uma semana de pandemia. Uma semana de pandemia. Uma semana de pandemia. Foi a primeira live que a gente fez. E a gente já estava sendo hipermega com um barco de água, assim. Primado, live. E tentando acompanhar esse ritmo, e também se frustrando muito pela questão de... Porque eu acredito que trabalhar com vídeo, sim, se você tem uma câmera de qualidade, se você tem um lugar legal para gravar, querendo ou não, você tem métodos melhores para poder, enfim, estar fazendo teatro virtual, né? E a gente não tinha, então isso me frustrava. Tipo, eu não tinha uma luz boa, eu não tinha uma câmera boa, era a câmera do celular. Então, querendo ou não, eu senti que muita gente ficou frustrada por não ter todos esses recursos para estar trabalhando. Esse aparato técnico. Com vídeo e tudo mais. Verdade. Eu acho que foi por isso também que a gente mergulhou no lance do áudio, né? Porque ninguém tinha uma câmera boa, né? Eu lembro, na época eu tava sem celular, né? Então, como que ia fazer? Não tinha câmera, não tinha nada, então só tinha a voz. Só tinha nossa voz. Só tinha nossa voz. E os áudios por via WhatsApp mesmo, e aí eu consegui brincar um pouco na edição. O Thiago também, o Thiago foi muito importante assim, nesse começo, nesse processo do Pod Teatro. Foi através dele também que agora, de certa forma, assumo a posição dele, que me abriu um horizonte para esses sons, né? Para combinação, para composição, para experimentação desses áudios. Tem uma coisa que é importante também, fazendo esse link do agora, como antes da pandemia e a questão desse amadurecimento. É que o Dama, na verdade, o grupo ele já trabalhava um pouco dessas questões da tecnologia, né? Ele não foi uma novidade, um momento, porque foi uma surpresa para todo mundo. Mas a gente, querendo ou não, já tinha uma experimentação do Talkme, no Autofagia. Então a gente já tinha uma experimentação que vinha dali, de 2017, 2018. Já tá isso brincando bem com antes, isso, já tá né? brincando. Tá apresentando um espetáculo ao vivo e ao mesmo tempo tava fazendo uma live no Facebook. Que foi um caso do Talkme, lá no Rancho de Criação, na época. E aí fazer esse trocadilho, né? Se eu não me engano foi em 2017 essa apresentação. E o Autofagia, que foi lá em 2019, né? Que acontecia via WhatsApp. Que via WhatsApp, que também tinha... Tinha uma cena de uma live de supermercado também, né? Tinha umas cenas que a gente publicava na hora do espetáculo, né? No Instagram. Então eu já brincava com essa coisa da rede social, né? De estar em contato com essas mídias digitais. Mas eu acredito que na pandemia a gente, pelo fato de ter sido um choque tão grande assim de cara, né? Eu vejo assim, pelo menos nos 2 primeiros meses que a gente demorou um pouco a engatar em algum tipo de trabalho, que a gente estava um pouco perdido, assim, de não sei o que a gente vai fazer agora. Eu lembro que a gente tinha várias reuniões, a gente precisa criar, a gente precisa continuar, a gente precisa treinar, mas alguma coisa ali
a gente ainda não estava tendo domínio, né? Que era justamente a falta de equipamentos que a gente pudesse, né, experimentar, que são equipamentos muito caros, né? E que a gente não dispõe naquele momento. Inclusive, eu acho que uma mola assim mesmo, que foi um impulso para a gente poder fazer o teatro, porque a gente entrou naquele edital antes mesmo de enviar o trabalho, e aí foi aprovado. Quando foi aprovado, tinha que fazer o material, né? Que foi o Disforia. É que a gente enviou um projeto. Foi, a gente enviou o projeto, né? Projetando essa criação. A gente já tinha uma parte dos textos escritos, mas aí a gente enviou. Aí quando teve a aprovação, teve 2 semanas, eu acho, 1 semana e meia, para poder gravar e enviar o material todo para a Secretaria de Cultura, né? Exatamente. E aí eu acho que isso foi um impulso que fez a gente acreditar mais fortemente, né? E depois veio a apresentação do SESC, né? Também, que foi logo na sequência. Aí teve outras apresentações, outras aprovações em editais que foi construindo, né, o trabalho. Uma coisa levou a Foi. outra. Eu acredito que até hoje é um desafio, assim, porque a gente vive nessa coisa rápida, né, que as pessoas não param para ouvir. Então, quando a gente está pensando, quando a gente se reúne para fazer pós-teatro, a gente sempre pensa no tempo, né, ou então na própria intenção que se dá ao texto, quando é ralentado demais, porque você já fica preocupado, você diz, não, o público não vai querer ouvir isso. Não vai querer ouvir, porque a galera, enfim, tem a questão também de várias recepções. Como aconteceu com Partidas, que teve uma pessoa que disse que foi ouvindo e foi dormindo, foi adormecendo, e é a recepção dela, assim. Então, eu acho que sempre vai ser novo pra gente, porque a gente sempre também vai receber várias interpretações, várias recepções, né? Ah, não consegui ouvir todo, é uma recepção, enfim, ouvi por partes. Tava sem fone nesse momento. Ouvi lavando louça, que tem essas Então é tantas recepções assim que é como teatro, enfim, palco, italiano, rua, são várias recepções. Então sempre é novo, sempre é um desafio novo. Por exemplo, esse teatro A Bela e a Fera é uma coisa super que eu já tenho receio. Será que vai ficar longo demais? Sabe, por causa justamente dessa galera que é normal, que às vezes não vai escutar todo, que vai escutar dormindo, enfim. Sim. Mas eu acho que o massa também dessa coisa mais contemporânea, que é a coisa do podcast, né, que vem do podcast. Sim. Então, a gente já tinha radionovela antes, a gente já tinha alguns radioteatros, umas novelas radiofônicas, então assim, tecnicamente não era uma novidade. Né? A novidade era ser em uma plataforma que permitisse o podcast, no caso o podteatro, né? Que o espectador ele pode escolher, eu vou pausar aqui e vou para o meu trabalho, quando eu voltar eu termino de assistir. Ou então, eu não quero ver tudo isso agora, ou eu vou dormir, né? Então, diferente de quando aconteciam os radioteatros, as radionovelas, que só passavam naquele momento. Né? O nosso não. Se você for lá no YouTube, em algum momento vai estar lá disponível. Se você quiser assistir a qualquer momento. Eu acho que no começo a gente teve uma recepção assim, bem boa, assim. Principalmente depois que o Disforia foi lançado, que foi o nosso primeiro trabalho, a gente fez a adaptação do Partidas. E eu acredito que o Partidas em si deu uma alavancada no termo, né, pod-teatro, tá? A galera ficou mais conhecendo o pod-teatro depois do Partidas, né? Que a gente levou para uma rádio. Porque na verdade o Partidas, ele foi o primeiro a apresentar, e o Disforia foi o primeiro a ser produzido. Sim. Né? E eu acho que diferente, não sei como foi os outros pod-teatro com vocês, né? Mas esse, não sei se é porque tá sendo a primeira vez pra mim, que eu acho que esse ficou mais, talvez uma elaboração mais gradativa na questão da produção do microfone, que os outros, não sei se vocês já tinham os microfones, vocês já usaram os microfones? Não, primeira vez. Não, na primeira vez que a gente utiliza esse microfone, né, com um celular, isso acho que compromete com certeza a qualidade do áudio, a recepção, quando a gente fosse ouvir, né? Eu estou muito curiosa para ver como é que fica. Que uma coisa é você falar, né? Outra coisa é como é que sua voz, como é que a voz daquele personagem chega depois quando ele sai na caixa.
né? Que essa já é a expectativa para os próximos trabalhos, novos caminhos, né? Eu acho que essa construção de uma ideia que vai se materializando e oportunizando essas outras ideias e essas criações, né? Então, eu acho que a partir dessa experiência que a gente está tendo aqui, que teve ontem, que está tendo hoje, nesse momento, eu acho que fica isso, né? Fica essa vontade, né? Essa vontade, assim, essa vontade de querer fazer mais, né? De continuar sentindo esse calor, de continuar retornando da forma que a gente está, né? Nos outros vídeos que vocês assistiram aí lá no início aí do documentário, a gente ainda não tinha sentido essa experiência coletiva aqui, agora, né? Todo mundo junto. Eu acho que nesse momento, pós tudo, foram muitas emoções, foram muitas coisas, muito aprendizado com o outro, com a outra, né? Então, muita troca, assim, todo mundo somando com o outro. Não, dá pra ir por aqui, dá pra ir por ali. Eu acho que isso é super importante, né? Essa alma coletiva, né? Eu acho que isso é uma coisa que é sempre bom a gente estar fortalecendo, aquecendo, né? Queimando de paixão, né? Ardendo de paixão, né? E acredito, eu estava sentada ali olhando vocês, né? Porque eu estou mais na questão da direção, né? E eu fiquei emocionada e nostálgica, lembrando que a gente chegou a um ponto de querer, assim, acabar, né? Porque a pandemia foi um baque muito grande pra gente que é artista. Então a gente chegou num ponto, assim, de pensar, poxa, será que a gente ainda vai continuar com o Dama? Como é que vai ser? E justamente o Pod Teatro reacendeu essa coisa da equipe, da paixão, do desejo de continuar criando. Eu posso continuar existindo e resistindo, criando aqui na minha casa, mesmo separado do meu colega, que a gente se via todos os dias. Então, o Pod Teatro, ele reacendeu muita coisa na gente, assim, que a gente teve que se enxergar sozinho, como artista, e reacendeu também essa questão do desejo de criação. Eu criei muito, a gente falando, que sempre eu tô nas cenas, eu fiquei pensando, poxa, eu criei muita dramaturgia, eu escrevi muito, poxa, eu não estava morta. Então, eu fiquei super emocionada vendo como é potente, como a gente agora tem sim uma propriedade, né? É diferente do começo, quando a gente gravava no celular e todo mundo ficava, mas como é que eu vou falar? Vou falar assim, não. Essa experiência toda que a gente passou sozinha, quando a gente chega aqui, a gente vê também o quanto a gente se potencializou sozinho nas nossas casas, estudando, criando da nossa forma. E a gente chega aqui e faz um trabalho muito legal, assim, que foi até rápido, né? Porque a gente sabe que um Pod Teatro, quando a gente fazia nas nossas casas, era dias. Várias vezes. Essa rapidez também, Penha, ela vem também da maturidade de nós como artistas, da gente se ouvir mais, de se abrir, de entender que o outro tem uma coisa para lhe ensinar, e que é interessante você aprender o que o outro tem para lhe ensinar, de entender funções. Então, essa pessoa está fazendo isso. Se Romão coloca esse pedestal aqui no lugar com esse microfone, não tire do lugar. Se eu estou aqui filmando, não me interrompa, não passe na frente da câmera. E não estou falando com a intenção, me ajuda aqui, tu que já tem uma coisa melhor com a voz. Aí fala, não tá bom assim, como é que eu faço para melhorar? Se colocar nesse lugar e sair daquele lugarzinho de que, eu sei, é assim, mas assim tá bom, eu estou achando ótimo. Não tá ótimo, se a pessoa tá dizendo que tá ruim, é que tá ruim. A solidão faz a gente entender isso. Eu acho que o Pod Teatro, ele reacendeu esse espírito de coletividade que durante todo esse processo de pandemia foi bastante fragilizado. E hoje estar aqui é um momento muito feliz, sabe? Primeiro porque está sendo a primeira vez que a gente está conseguindo produzir todo mundo junto, todo mundo se escutando, todo mundo fazendo ali na hora. E eu acho que, assim, foi rápido, foi fluido, porque nós estamos em sintonia, também por conta da maturidade que a gente adquiriu durante todo esse processo. Hoje temos uma aparelhagem um pouco melhor, né? Mas isso ajuda muito. Com certeza, isso ajuda muito. Tanto é que isso vai ser notório quando as pessoas escutarem.
E é um processo de evolução, né? De amadurecimento e de pesquisa também, de investigação e de criação em conjunto. E de escolha, né? Uhum. Porque cada um aqui escolheu estar aqui, né? Porque a gente poderia ter escolhido estar em qualquer lugar, gravar de casa, mas Curtir o escolheu feriado. curtir o feriado. Justamente. Mas a gente escolheu estar aqui no feriado, todo mundo junto, vindo de outra cidade, produzindo, trabalhando, né? Criando. Isso é super importante, assim, sabe? Fortalece imensamente assim, o teatro o mesmo, grupo, né? escraviza as pessoas. Não é escravizar porque você está recebendo, é trabalho mesmo. Bom, não no sentido de receber, mas no sentido de que a gente sabe que a gente morre se não fizer. É isso que é aquela coisa assim, você sabe que se você não fizer, você vai morrer. Pelo menos só assim. Você vai amufinar ali, amufina e a vida vai lá. Que é justamente o que quase a pandemia fez. Eu acho que cada um aqui passou por um processo bem doloroso. Muito produtivo. Que aí não tá fazendo e ficar Aí nessa hora que a gente fica pensando, né, que quando a gente tava no auge da pandemia, a gente tava, ai meu Deus, eu não sou atriz, eu não sei mais criar, eu acho que eu não sei mais ensaiar. Aí você olha pra trás e vê o tanto de coisa que foi feita. Sim. A gente sempre foi atriz, a gente sempre foi dramaturga. A pandemia não parou a gente. Né? A pandemia fez a gente, eu acho que tirou a gente de uma zona de conforto que a gente se encontrava, do presencial e de procurar outras formas de manter a nossa visualidade, que é muito forte, só que a partir do som. Né? Que foi algo também assim, bem, como é que eu posso dizer, bem avesso ao coletivo, porque a gente vinha numa coisa de visualidade, assim, porque a visualidade de todo mundo, isso é muito potente, a gente é muito conhecido assim, pela visualidade. E de repente a gente trabalha com som, que já era outro extremo, assim, porque eu acho que o coletivo também tem isso dos extremos. A gente é muito grupo que se vira no que a gente pode. E compra a ideia do outro. E comprar a ideia do outro, vamos se jogar. Eu seguro a tua mão na minha, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha. Eu seguro a tua mão na minha, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha. Eu seguro a tua mão na minha, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha. Merda!